E nós começamos o Bom Dia Brasil de hoje falando de mais uma fase da Operação Lava Jato nas ruas do Rio, São Paulo e Distrito Federal. E dessa vez, Ana, a polícia investiga prejuízos nos fundos de pensão Postales e Serpros. Vamos então direto ter as primeiras informações ao vivo. Quem acompanha essa fase da Lava Jato no Rio de Janeiro é o Paulo Renato Soares. Oi, Paulo Renato, bom dia. Oi, Ana, Chico, bom dia para todo mundo. Olha, é a primeira vez que a Lava Jato do Rio investiga contratos, investimentos feitos pelos fundos de pensão. São 2 fundos de pensão investigados. O Postales, que é dos funcionários dos Correios, e o Serpros, que é dos funcionários do SERPRO, o Serviço de Processamento de Dados Federal. Os funcionários públicos participam desses fundos de pensão para ter uma previdência complementar, uma aposentadoria complementar. Então, esses fundos de pensão têm muito dinheiro, fazem investimentos muito altos. Essa investigação aponta que os fundos de pensão estavam fazendo remessas de dinheiro para empresas no exterior gerenciadas por um operador financeiro brasileiro. Só que o Ministério Público Federal diz o seguinte, que essas empresas e os fundos de pensão estavam fazendo contratos que simplesmente não existiam, eram fictícios. Aí esse dinheiro, esses valores, eram espalhados por contas de doleiros no exterior e depois esses doleiros ofereciam esses valores em espécie aqui no Brasil para ser supostamente usado para pagamento de propina. Essa operação tem 10 alvos, são 8 aqui no Rio, 1 em Brasília e 1 em São Paulo. Em São Paulo, a gente já tem a confirmação de que foi preso o empresário Arthur Pinheiro Machado. Ele é dono de várias empresas, já foi dono de corretora e ele é um dos suspeitos de fazer parte dessa operação. Chico e Ana. Obrigado, Paulo Renato. E um dos alvos da operação é o lobista Milton Lira, apontado como operador financeiro do MDB. Camila Bonfim, em Brasília, com mais informações. Camila, bom dia. Oi, Chico, bom dia para você, para a Ana e para todos. Olha, aqui em Brasília, os policiais federais estiveram na casa de Milton Lira, que fica no Lago Sul, que é um bairro nobre aqui da cidade. Há pouco, nossa equipe acompanhou, tem as imagens da Polícia Federal lá na casa do Milton Lira, aqui em Brasília. A nossa colega Ana Paula Andreola acompanhou que a equipe da Polícia Federal saiu há pouco de lá, sem o Milton Lira. Ele é um operador que está ligado a fundos de pensão e também ao MDB no Senado e aparece em várias investigações da Polícia Federal. Inclusive, uma é bem recente e também envolve o Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, que é justamente o centro dessa investigação de hoje da Operação Rizoma. Na investigação recente, que eu estou me referindo, a de fevereiro, que foi a Operação Pausari, o Milton Lira, inclusive, foi alvo de mandado de busca, justamente porque ele estava envolvido num esquema em que havia um prejuízo no Postales por investimentos a partir de relatórios falsos, fictícios, para empresas. Essas empresas recebiam do Postales e repassavam a outros integrantes do esquema. O Milton Lira também aparece em várias delações. Por exemplo, os delatores da Odebrecht apontam que ele tem uma grande ligação com o MDB no Senado e também um outro delator, esse da Lava Jato, o Nelson Mello, que é ex-diretor da Hipermarcas, que hoje se chama Hiperafarma, aponta também essa ligação com vários pagamentos. A partir de todas essas ligações, estão até inquéritos abertos no Supremo e o Milton Lira, então, é alvo dessa operação de hoje, viu, Chico e Ana? Ok, Camila, a gente segue acompanhando, então, mais uma fase da Lava Jato nas ruas e vamos atualizando as informações para você ao longo do Bom Dia Brasil. Voltamos a falar da nova fase da Lava Jato, envolvendo fundos de pensão. A Joconda Brasil está em Brasília, em frente à casa de um dos alvos dessa operação de hoje e tem outras informações para a gente. Bom dia, Joconda. Oi, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. É a casa de Milton Lira. Quando a Polícia Federal chegou aqui bem cedo, logo nas primeiras horas da manhã, foi recebido por um funcionário de uma empresa de engenharia que foi contratada para fazer a reforma na casa. Esse funcionário recebeu a Polícia Federal e, de acordo com informações dele, a polícia fez uma observação, observou ali a casa e saiu minutos depois, sem levar aparentemente nenhum tipo de documentação. De acordo com esse funcionário, que é um pintor, ele disse que a casa está toda preparada para a mudança. E como a gente pode ver, existe ali um caminhão de mudança que, segundo ele, está em frente aqui à casa, parado desde ontem. E ontem mesmo a mobília já começou a ser descarregada. Agora a gente vai ver daqui a pouquinho, olha, um funcionário retirando material
para colocar nesse caminhão. Segundo informações desse funcionário da empresa de engenharia, ele reconheceu Milton Lira por foto e disse que Milton Lira saiu da casa ontem de manhã e ele não viu Milton Lira voltar. Então, como você disse, essa é uma nova face da Operação Lava Jato, que investiga desvios em 2 fundos de pensão. O Postales, que é dos Correios, e também o Serpros, que é do Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Chico, Ana. Ok, Joconda, obrigado. Joconda falando de Brasília. Voltamos com a Operação Lava Jato, que está nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Vamos falar agora com Pedro Figueiredo. Bom dia, Pedro. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui em frente a esse prédio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde mora Marcelo Sereno. Ele que foi assessor especial do Ministério da Casa Civil, enquanto José Dirceu era ministro da Casa Civil durante o primeiro governo Lula. Marcelo Sereno é um dos alvos dessa operação de hoje. Agora há pouco, policiais federais deixaram aqui o apartamento dele, eles carregaram alguns malotes e também saiu com um carro. A gente ainda não tem informação se Marcelo Sereno estava dentro desse carro, mas os moradores disseram que ele embarcou na viatura. Ele tem aí, de acordo com as investigações, ele tem envolvimento nesse esquema descoberto pelo Ministério Público Federal, em que administradores de fundos de pensão enviavam dinheiro para o exterior para poder aí desviar esses recursos e depois fazer pagamentos de propinas. A gente também tem informações de que de que há uma prisão em São Paulo e que também Milton Lira Filho, que é um lobista ligado ao MDB, a Polícia Federal está na casa dele em Brasília. O nome é Arthur Pinheiro Machado, que foi preso em São Paulo. Chico e Ana. É isso, obrigada, viu, Pedro? Então segue a Operação Lava Jato, a gente atualiza as informações para você daqui a pouco. Estamos de volta com outras informações da Operação Lava Jato, que está nas ruas do Rio, São Paulo e Brasília. Paulo Renato Soares, mais uma vez aqui com outras informações ao vivo. Paulo Renato. Oi, Ana, essa operação investiga 2 fundos de pensão, o Postales, dos Correios, e o Serpros, do Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. A investigação diz que esses fundos de pensão estavam fazendo remessas para empresas no exterior e depois doleiros repassavam o dinheiro em espécie aqui no Brasil para ser supostamente usado no pagamento de propina. O principal suspeito de participar desse esquema é o empresário Arthur Pinheiro Machado. Ele foi preso hoje mais cedo em São Paulo. Segundo as investigações, só uma empresa dele teve movimentação suspeita de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Eu disse 2 bilhões, viu? Com B. Ana e Chico. Que coisa, Paulo Renato. Muito.